Olá, boa noite, estudantes da doutrina. Que a paz de Jesus vos envolva nesta hora, neste momento. E estamos mais uma vez aqui todos reunidos para realizarmos o estudo do livro dos Mensageiros. Já vamos avançar para o capítulo número 28, que traz como título Vida Social. Portanto, vamos conhecer um bocadinho mais da vida no plano espiritual, conhecer um bocadinho mais do trabalho que os espíritos fazem, espíritos desencarnados, e vamos explorar junto com o André Luís. Vamos dar início, como sempre, com a nossa oração, e assim eu vou pedir a todos que possam ir deixando uma posição confortável, ir respirando fundo. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos uma vez mais, corações alegres, de corações renovados, porque sabemos que nesta hora estamos envoltos nos teus braços amorosos. Não porque apenas te predispões a estar conosco agora, mas porque nossos corações, neste momento, estão um pouco mais preparados para te ouvir, para te sentir. Seja este o início do preparo para que este estado possa nos acompanhar no dia de hoje, na noite que vem, para recuperar as nossas energias, mas também durante o período de vigília do dia de amanhã. Mestre, possas matar a nossa sede eterna de melhor saber, de melhor sentir, de melhor fazer. Possas, Mestre, acudir onde há dor, possas apagar onde há tristeza, possas clarear onde há o medo, possas ter a esperança desta humanidade, neste grande consultório em que és o nosso médico, o nosso pastor, mas acima de tudo, te outorgas como nosso amigo. Não há nada melhor do que ter um amigo, onde depositamos o nosso abraço e a nossa cabeça, muitas vezes cansada e oprimida, sabendo a tua promessa amorosa que alivias todos aqueles que vêm humildes de coração pedir os refrigérios da sua dor. Que a tua paz possa permanecer connosco, possa nos envolver e possa nos pacificar. E assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Filipe. Vamos então avançar para a leitura do capítulo.
Pronto, capítulo número 28, Vida Social. À noite, surpreendiam-me os sublimes aspectos do firmamento no posto de socorro. O luar safirino envolvia todas as coisas. O céu era qual infinita colcha de azul, muito límpido, pontilhado de astros fulgurantes. As nuvens da tarde haviam desaparecido. Contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou: felizmente, os fenómenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores. Ia comentar a beleza do céu ante a observação do administrador, quando a campainha retiniu suavemente. Chamavam à entrada. Chamavam à entrada. Alfredo e Ismália sorriram. Muito gentil, o chefe do posto asseverou: temos a visita de amigos do Campo da Paz. E, convidando-nos à recepção no baluarte avançado, acrescentou jovialmente: temos também aqui a nossa vida social. Como não? É preciso saber viver. Encantado com essa nota alegre, acompanhei os donos da casa, verificando com indizível surpresa que tínhamos sob os olhos um belo carro tirado por dois soberbos cavalos brancos. Tratava-se de veículo confortável e interessante, quase idêntico aos velhos carros de serviço público do tempo de Luís XV, que eu vira mais de uma vez em publicações antigas. Nele chegara a pequena família da colónia próxima, que, pelas informações de Aniceto, demorava a 3 léguas do posto aproximadamente. Alfredo apresentou-nos cavalheirescamente, com exceção de nosso orientador, que era velho amigo dos recém-chegados. Constituíam-se os visitantes do casal bacelar e duas filhas jovens. O chefe do grupo mostrava a idade avançada, revelando, porém, excelentes disposições. A senhora dava a impressão de madureza, aparentando, contudo, maravilhosa vivacidade, assim como as duas moças. A alegria era enorme, não se observava qualquer nota de um convencionalismo menos digno como na terra. Os gestos de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Voltando ao interior doméstico, entre grandes manifestações de júbilo familiar, observei que os recém-chegados eram amigos de muito tempo, que vinham ao encontro de Ismália. A nobre senhora pareceu-me contentíssima. Expediu recados afetuosos para algumas famílias do posto e, em breves minutos, o castelo recebia inúmeras pessoas que concorriam ao brilhantismo da seleta reunião. Sentindo-me assaz insignificante ao lado dos novos amigos, limitava-me a ouvir e observar. Logo aos primeiros instantes de conversação particularizada, ouvi Aniceto perguntar ao Sr. Bacelar: como corre o serviço? O velho bondoso respondeu num sorriso largo: bem, sempre bem. Apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. E ajuntou com graça: é indispensável aprender a servir e passar. Nosso instrutor sorriu igualmente e observou: compreendo, compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias, não tínhamos ilusões. E, percebendo que Vicente e eu poderíamos aproveitar com a palestra, Aniceto indicou o novo hóspede de Alfredo, explicando solícito: nosso amigo Bacelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos do círculo carnal. Tem longa experiência dos homens e conhece-os como ninguém. Há muito que aproveitar nas suas observações. Não tanto, meus caros, exclamou o Sr. Bacelar de bom humor, não tanto. Sou simples companheiro de vocês, cumprindo deveres por acréscimo da misericórdia divina. Não posso fazer muito em razão de minhas eficiências naturais. Estamos certos do grande proveito da sua palavra, objetou Vicente, até então calado. Tudo o que nos disser sobre o problema de assistência constituirá para nós ensinamento precioso, disse por minha vez. O novo amigo fitou-nos com inteligência e perguntou: foram médicos no mundo? Sim, respondemos a um só tempo. O Sr. Bacelar pensou alguns minutos e acentuou:
Sempre gostei de conversar com os amigos recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exercem, mas no tocante às minhas atividades não teria muito o que dizer a médicos militantes. Pelo contrário, aduzi, seus esclarecimentos enriquecerão nossas experiências. O interlocutor sorriu, otimista, e declarou: Não creia. Recorde os seus doentes comuns. Muito raramente lembram a medicina preventiva. De modo quase invariável, esperam a positivação das moléstias para buscarem o recurso preciso. Necessitam de anestésicos para o socorro do bisturi, fogem ao regime tão logo surge a primeira melhora. Confundem o método de tratamento apenas se registre o primeiro sinal de cura. Detestam a dor que restabelece o equilíbrio. Descontentam-se com a indicação de purgativos. Preferem a medicação de sabor agradável e, sobretudo, quase sempre querem saber muito mais que os médicos. Esta síntese aplicável a corpos doentes representa, em nosso campo de serviço, o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos encarnados na Terra e com agravantes de vulto, porque em nosso setor não podemos manipular a alma à maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Somos forçados à preparação do campo mental conveniente, a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos e aguardar a obra do tempo. Nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos dispostos a cooperar com ele em benefício do doente, o que encontramos, por nossa vez, são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos de prestar assistência aos que não a desejam, por viverem sob véus de profunda ignorância. Tem razão, murmurei, ouvindo comparações tão lógicas. Entretanto, vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo, prontos a colaborar na tarefa. O Sr. Bacelar teve uma expressão fisionómica muito significativa e revelou: nem sempre. A cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui, prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. Poucos fogem ao estalão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata. Nessas condições, não percebem que a mente lhes fica como um aposento escuro, atulhado de elementos inúteis. À força de viciar em raciocínios, confundem igualmente a visão. Enxergam tormentas onde há paisagens celestes, montanhas de pedra onde o caminho é gloriosa elevação. De pequenos enganos a pequenos enganos formam o continente das grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-os mais fortemente para a exigência animal. E, chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Nosso interlocutor fez uma pausa e tornou. E o desculpismo? Nesse terreno de assistência espiritual verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres por fugir ao testemunho da verdade divina, nas tarefas que lhes são próprias. Os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres. Os servidores da obediência afirmam a ausência de ansejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao património amoedado. Os que receberam a bênção da pobreza de recursos monetários aconselham-se com a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Os casados reclamam quanto à família. Os solteiros queixam-se da ausência dela. Dizem os doentes que não podem, comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. O Sr. Bacelar parecia disposto a prosseguir, mas as duas jovens foram buscá-lo a ele e a Aniceto, em nome de Alfredo,
a fim de providenciar solução de problema íntimo que lhes dizia respeito. Muito bem. E termina assim mais um grande capítulo deste livro. André Luiz sempre a trazer imensas, enormes reflexões para nós. E iniciando, aliás, inicia o capítulo a introduzir-nos na existência da vida social, do plano espiritual, e daí partimos para toda uma grande explicação do que é a existência a nós que aqui estamos encarnados. E se não somos realmente o retrato daqueles que estão sempre a inventar desculpas para não servir, não fazer. Desculpas não nos faltam. Vamos então avançar para os slides desta noite. Então, vida social. Nós, no estudo anterior, não é, do nosso lar, já conhecemos um bocadinho da vida social, a vida dentro da colónia do nosso lar, vimos que era até de bastante importância, vimos que André Luiz foi convidado a sair com os seus companheiros para atividades de lazer, conhecemos os campos da música, os campos da arte, e a partir daí também nos trouxeram muitos ensinamentos. Então, e para além da colónia Nosso Lar, também existe vida social no resto de todas as outras dimensões que existem das várias esferas do plano espiritual? Claro que sim, e nós podemos ver aqui então que foram receber neste posto a visita de 4 amigos, o casal Bacelar e as suas 2 filhas, não é? Como diz aqui, é preciso saber viver. E grandes ensinamentos também se trazem da vida social. E para explorarmos aqui um bocadinho, vamos então consultar o livro de Evolução em Dois Mundos, que nos fala exatamente sobre isso, sobre não é, como se apresenta a vida social dos desencarnados. É exatamente esta a pergunta que está no capítulo e traz-nos assim André Luiz também a resposta, e a psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. E se alguém quiser ler, estejam à vontade. Aqui a minha mãe vai ler. Sim. No plano espiritual imediato, há a experiência física, as sociedades humanas, desencarnadas em quase 2/3, permanecem naturalmente jungidas de alguma sorte aos interesses terrenos, egressas do próprio mundo em que se lhes tramam os elos da retaguarda, quando não se desvaíram nas faixas infernais, igualmente imanizadas ao planeta de que se originam. Trabalham com ardor, não só pelo próprio adiantamento, como também no auxílio aos que ficaram. Naturalmente, as almas que constituem a percentagem a que nos referimos, distanciadas ainda de aprimoramento ideal, procuram aperfeiçoar em si mesmas as qualidades nobres, menos desenvolvidas, buscando clima adequado que lhes favoreça o trabalho. Obrigada, Dona Maria. E continua, porque este capítulo ainda é grandinho, temos mais alguns slides. Convictos de que tornarão a Terra para a solução dos problemas que lhes ennevoam,
ou afligem o campo íntimo, situam-se em tarefas obscuras, junto aos semelhantes, encarnados ou desencarnados, quando se reconhecem vítimas pela vaidade ou pelo orgulho, que ainda, que ainda lhes medram no seio e localizam-se em aprendizados valiosos da inteligência, em se, em se vendo inábeis para os serviços especializados do pensamento, não obstante os talentos sentimentais que já entesourem consigo. Quase todos, quase todas, no entanto, obedecem aos ditames do amor ou do ideal que lhes inspiram a consciência. Aglutinam-se em verdadeiras cidades e vilarejos com estilos variados, como acontece aos burgos terrestres característicos da metrópole ou do campo, edificando largos empreendimentos de educação e regresso em favor de si mesmas e a benefício dos outros. As religiões purgativas ou simplesmente infernais são por elas amparadas quando possível, organizando-se aí, sob o seu patrocínio extenso, obra existencial. No plano físico, a equipe doméstica atende à consanguinidade em que o vínculo é obrigatório, mas no plano espiritual o grupo familiar obedece à afinidade ou que o liame é espontâneo. Por isso mesmo, na esfera seguinte à condição humana, temos o espaço das nações, com as suas comunidades, idiomas, experiências e inclinações, inclusive organizações religiosas típicas junto das quais funcionam missionários de libertação mental, operando com caridade e discrição, para que as ideias renovadoras se expandam sem dilaceração e sem choque. Ainda mais. Com esses 2/3 de criaturas ainda ligadas desse ou daquele modo aos núcleos terrenos, encontramos 1/3 de espíritos relativamente enobrecidos que se transformam em condutores da marcha excepcional dos companheiros pelos méritos com que se fazem segura instrumentação das esferas superiores. Agora sim terminou. Obrigada, Agora Dona Maria. E pronto, nós podemos ver aqui que, e como já temos conhecimento, não é? A maior parte de nós, que a vida no plano físico é sempre ahm, um reflexo daquilo que existe e é construído no plano espiritual, não é? Primeiro, acontece lá e depois nós acabamos por trazer para cá. Portanto, acabamos por nos organizar de forma semelhante, só a diferença é que, como diz aqui, conscientemente ou não, todos estão a trabalhar de uma forma sempre a contribuir para a evolução e apesar de serem 2/3 das criaturas ainda ligados mais aos núcleos terrenos, temos 1/3
a guiar-nos de forma a que todos trabalhemos de forma a ascender no nosso caminho espiritual. E alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer comentar? Não? Então vamos avançar. Então, mais à frente, no capítulo, temos então aqui o nosso amigo, o Sr. Bacelar, a dizer que o progresso humano não é uma questão de dias, não tínhamos ilusões. Não, acho que foi a Aniceto até a referir. E ele refere, e muito bem, apresentando o caso dos médicos com os seus pacientes, para ser uma forma de o André e do Vicente se relacionarem também melhor com o ensinamento que ele trazia. Não é? Imaginemos um médico a atender o seu paciente, mas nós reclamamos sempre do remédio, desistimos do tratamento ao primeiro sinal de melhoras. Vamos para a consulta já a achar que sabemos mais que o médico. Hoje em dia, então, isso é muito mais fácil porque vamos ao Google e já vamos com o nosso diagnóstico para a consulta. E temos sempre a atrapalhar o plano de tratamento. E ele depois diz-nos aqui, e em nosso setor, portanto, do atendimento espiritual aos encarnados, não podemos manipular a alma à maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Conveniente. Não, somos forçados à preparação do campo mental conveniente, a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos e aguardar a obra do tempo. E ainda mais ele fala de que no plano físico, não é? Os médicos atendem a quem deseja ser curado, na maior parte das vezes. E, e no plano espiritual, eles, a maior parte das vezes, atendem quem não deseja ser curado e até quem não saiba que se encontra em grave estado de doença espiritual. E aqui nós referimos muita importância porque nós também faz parte do nosso trabalho na casa e é tantas vezes falado entre nós e está sempre presente em todos os estudos que nós fizemos na casa, não é? Como ele nos fala aqui, é a renovação do campo mental, proceder à semeadura de pensamentos novos e aqui nós vemos todo o trabalho da espiritualidade connosco, que espera pacientemente, velando para que a germinação desses pensamentos aconteça, para que comecem a crescer dentro de nós, mas que também precisa do nosso esforço, não é? Sabemos que toda a obra é obra tem o seu tempo para se realizar e que temos, graças a Deus, um grande amigo, o fiel jardineiro que é Jesus, sempre connosco, mas precisa, esse jardim interior precisa do nosso esforço e da nossa cooperação, que mais à frente ele também diz que a cooperação é outro problema entre nós encarnados, não é? Muitas vezes nós fugimos a essa cooperação, mas pronto, vamos avançando. É exatamente como ele diz aqui, não é? Vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo, prontos a colaborar na tarefa. Acha André Luís. E depois vem o Sr. Bacelar a dizer: não, nem sempre. A cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. Não é? Nós reencarnamos ou vamos planear a nossa reencarnação e saímos de lá com muitos projetos ou com muitas ideias de aproveitar todo o tempo que nós temos disponível, desta reencarnação que eu vou conseguir, e chegamos cá e relaxamos e esquecemos do espírito e abraçamos apenas a matéria e trabalhamos para a matéria. E como ele também nos fala e muitos daqueles que
iniciam o trabalho, iniciam a esperar uma recompensa imediata e caem, e logo por aí caem, ah, começando a tapar a sua vista, porque não é assim que funciona. Por isso é que nós temos no Evangelho várias lições sobre isso, não é? Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, fazer o bem sem ostentação, e por aí vai. Mas, nesse mesmo sentido, vamos consultar aqui a Revista Espírita de 1865, ahm, que nos traz esta pergunta, que é: por que é que a educação moral dos espíritos desencarnados é mais fácil que a dos encarnados? Alguém deseja ler este bocadinho? Eu posso posso ler, ler? João. Pode. Lê, Mónica, lê. A adversidade amadurece o pensamento. Essa expressão é verdadeira, sobretudo para os espíritos desencarnados, que veem de perto as consequências de sua vida passada. A negligência e o preconceito, ao contrário, triunfam nos espíritos encarnados. As seduções da vida e mesmo os seus desenganos dá-lhes uma misantropia ou uma completa indiferença pelos homens e pelas coisas divinas. A carne lhe faz esquecer o espírito. Uns, essencialmente honestos, fazem o bem, evitando o mal, por amor do bem, mas a vida de sua alma é quase nula. Outros, ao contrário, consideram a vida como uma comédia e esquecem seu papel de homens. Outros, enfim, completamente embrutecidos e no último degrau da espécie humana, não vendo além, não pressentindo mesmo nada, entregam-se como animais aos crimes bárbaros e esquecem sua origem. Assim, uns e outros, pela própria vida, são arrastados ao passo, os espíritos desencarnados vêm, escutam e se arrependem com mais boa vontade. Obrigada, Mónica. Portanto, nós temos aqui uma explicação de Lamennais, trazido pela senhora Didier, em 1865, e explicando, não é? O espírito desencarnado vê com muito mais facilidade onde é que ele errou e tem muito mais facilidade em perceber aquilo que lhe falta conquistar no seu caminho, perceber por onde é que tem que aonde é que tem que empenhar os seus esforços na sua educação, no seu trabalho, na sua educação moral, principalmente. E nós, com a veste da carne, muitas vezes relegamos ao esquecimento toda essa parte do compromisso moral que nós temos e da necessidade que temos de evangelizar o nosso próprio espírito, não é? Não podemos só entregar-nos ao trabalho, à existência da matéria. Vamos virar os nossos olhos para aquilo que é a nossa eternidade, não é? O nosso espírito, não é? Que compromisso e que esforço é que nós estamos a empregar hoje, a favor da nossa vida eterna, não é? Não só a favor da nossa vida aqui na carne, não é? Estou a empregar todo o meu tempo para obter aquela tão esperada promoção, para obter aquela tão esperada ahm, reforma no fim da vida e nada mais. E acaba aí. Então, e depois? O que é que estamos a conquistar para e depois? Não é? Mas, pronto, seguindo aqui o raciocínio dos espíritos desencarnados, vamos consultar aqui o Livro dos Espíritos, que nos traz a questão 227. Dona Júlia, pode ler esta para nós?
Eu não a tenho. É aqui este bocadinho. Sim, Olha Ah, como a Livro dos Espíritos, questão 227, que modo instruem os espíritos errantes, certo? Não o fazem o mesmo modo que nós os outros. Estudem, procuram meios de elevar-se. Vêm, observem e o que ocorre nos lugares aonde vão. Ouvem os discursos dos homens, de outros e usam os conselhos dos espíritos mais elevados e é tudo isso lhe incute ideias que antes não tinham. pronto. Pronto, aqui explicando, não é, de que forma é que se instruem os espíritos desencarnados e, mais uma vez, captando a maior facilidade que existe de absorverem as ideias novas, vamos ahm, e de... Como? senhora, mostra isso. Pronto, de absorverem as ideias novas e mais facilmente começarem a trabalhar por aplicá-las no seu dia a dia. Deixa eu dizer, não. E, nesse sentido, dando continuidade, Carvalho Schutel traz-nos um texto muito bom neste livro, que é A Vida no Outro Mundo, sobre o trabalho e as ocupações dos espíritos. Também para nos dar a entender, e ele fala-nos maravilhosamente sobre como tudo no universo é como existe em plena harmonia. E vamos explorar um bocadinho, eu vou partilhar com vocês esta mensagem. Assim, ok. Filipe, acho que só faltas tu. O Robson não está com tosse, não pode, por isso, se puderes ler. Ok. Então, a vida no outro mundo, capítulo 24, trabalho e ocupação dos espíritos. Todos os espíritos, desde os menores até aos maiores, desempenham trabalho de utilidade no mundo invisível. Assim como, aqui na Terra, desde o arquiteto até ao servente, concorrem para a construção do edifício, utilizando nela o barro, madeira, o ferro, o metal, assim também no mundo invisível. Tudo é aproveitado. Todos Bem, já vou agem, explicar uma tudo coisa. está em movimento. E nesse trabalho, nessas lutas, nessas diversões educativas, os espíritos estudam, pesquisam e progridem para se elevarem a um posto superior, para se aproximarem da felicidade. Cada qual, no seu mundo, na sua esfera, manipula a matéria à sua disposição, dedica-se à arte, à ciência, cultivando a sabedoria, estudando, por múltiplas formas, o bem e o belo, aproximando-se finalmente de Deus. Não há ociosidade, não há desocupados no além, e aqueles que persistem na indolência, o acicate da dor logo os fustiga e faz que tomem posição nas lutas da vida. Há espíritos, em número muito grande, que trabalham, exercem missões inconscientemente, obedecendo a ordens e a planos superiores. Uns percorrem os mundos, instruem-se e se preparam para nova encarnação, ou para se elevarem a uma região mais propícia. Outros tratam do progresso, dirigem os acontecimentos, sugerem ideias. Outros tomam sob sua tutela indivíduos, famílias inteiras e se constituem de seus anjos tutelares. Outros ainda presidem os fenómenos da natureza de que se fazem agentes diretos. Muitos intervêm nos mundos materiais, inspirando e protegendo os encarnados. Outros, os mais atrasados, perturbam os homens, influindo sobre os acontecimentos da vida. Muitas vezes, assistem aos combates durante as guerras e até os dirigem. A mitologia considerava os espíritos como divindades, representava-os como deuses, cada qual com a sua atribuição especial. Uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir os fenómenos da vegetação. Hoje, sabemos que essas concepções têm a sua razão de ser. Em certo sentido, até os fenómenos geológicos são presididos por espíritos superiores, mas os espíritos não se limitam a esses afazeres. Pode-se dizer materiais. Nos mundos em que habitam, mundos de maravilhas da arte,
de, de intuições científicas, de princípios religiosos altamente nobres, o seu principal escopo é adquirirem conhecimentos e trabalharem para a coletividade, para o aformoseamento ainda maior dessas regiões em que se acham e para mais acentuado progresso moral dos seus semelhantes. É assim que organizam reuniões de estudo teóricos e práticos sobre tudo o que concerne à aquisição de conhecimentos, prodigalizam benefícios aos que sofrem, zelam pelos espíritos que passam desta vida para o além, iniciando-os nessa outra existência, concorrendo para o seu progresso, velando o seu crescimento, protegendo-os contra a investida de outros seres inferiores, aos quais também corrigem. O trabalho, no mundo espiritual, está de acordo com a elevação e aptidão de cada um. Aqui na Terra, não se daria o serviço de carpinteiro a um sapateiro ou vice-versa. Assim, como não se confiaria um posto elevado a um analfabeto, assim também é no além. Em suma, os espíritos, sejam eles de categoria que forem, todos são obrigados a trabalhar pelo seu próprio aperfeiçoamento e a concorrerem para o bem-estar geral, a cooperar para a evolução da região onde residem. O universo, pois, é um extraordinário concerto em que a evolução é a nota principal. Obrigada, Filipe. E aqui, Carbaixo, então, pronto, faz-nos perceber que não, não há ociosidade, como ele diz, no plano espiritual. Não existe. No plano extrafísico, todos estão a trabalhar, seja de uma forma ou de outra, todos estão a contribuir com aquilo que podem, seja para o seu próprio aperfeiçoamento, que depois também há de ter a sua influência no meio que rodeia cada espírito, e portanto vemos que a vida está sempre a pulsar em toda a parte, não dá para parar, e nós aqui, como nos diz o capítulo, a inventar desculpas para não trabalhar. Então, aqui passamos assim ao nosso momento de reflexão em grupo. Hoje é um comentário livre, um comentário sobre todo este capítulo, sobre este estudo. Quem quiser falar, fazer a sua reflexão, por favor. Sim, assim na terra como no céu. Sempre ouvi dizer isso. Sim, E precisamente o que estamos a ler é o que realmente as minhas convicções, as minhas ideias, é precisamente isso. Porque nós lá, quando estamos no outro plano, a gente faz uma ideia que não faz cá, claro que não, porque lá a gente diz que faz isto, que faz tudo. Que se a gente fosse, o que escreve na vida, se a gente fosse ler quando cá está, dizia assim, ok, eu disse isto, claro que a gente não faz. Não faz porque a gente chega cá, tem o véu, esquece, a gente, pronto, começamos a fazer às vezes porcaria, como se costuma dizer, é a palavra mais certa. Claro que a gente tem que refletir, chegar a um ponto que dizer, não, tenho que aprender alguma coisa, que isto é mais do que eu estou, não é? Antes da gente aprender, e foi realmente o que eu penso que seja o que lemos aqui. Estou a caminhar precisamente para aquilo que eu realmente penso. E é isso que eu penso que é o que eu li, o que li, que vocês leem, mas eu leio também, realmente é o que, pronto, é o que eu vejo que realmente é porque estou no caminho certo, não é? E espero que sim, preciso de muitos conselhos, mas espero que sim, passam. todos nós precisamos sempre de Todos, orientação. Ainda todos somos, nós, nossos passos são muito ainda pois, titubeantes, com muitas tropeções. com muitas tropeções, mas vamos seguindo Pois, em frente.
Claro, Vamos? claro, a gente tropeça, mas levanta-se e Pois. segue em frente. Obrigada, Dona Júlia. Obrigada eu. Alguém quer fazer mais algum comentário? Mónica, Felipe, Dona Maria? Não. Se me permite, Ninguém quer falar nada? Fala, Felipe. eu posso, mas se quiser falar, diga, Robson, estamos aqui para Não, ouvir. não, fala aí, fala depois de si. Bem, um capítulo muito, muito importante, como tem sido os capítulos deste livro. E os instrutores, naquilo que é também uma parte muito importante da vida social que nós muitas vezes esquecemos e que já nos foi alertado, não me recordo se neste livro, mas eu acho que sim, que a boa conversação também é trabalho, também dá direito a bónus horas. Nós deveríamos gastar um pouquinho de tempo em nos juntarmos, não para falar da roupa que está no estendal do vizinho, não é? Que está suja e que afinal só as nossas janelas é que estão sujas, mas para, num ato de boa vontade, ahm, começarmos a alimentar a nossa mente de boas coisas, da boa matéria mental, não é? Ah, e este capítulo hoje fala muito disto, fala muito da nossa casa mental, fala muito no sentido de nós sermos, ainda que é por outras palavras, mas a dizer que nós somos os agricultores da nossa mente. Mas também nos alerta que o caminho é muito longo para nós. E há uma leitura que Emmanuel nos traz e que diz assim: na faixa atual de evolução em que nós estamos, não podemos ainda proclamar vitória permanente, não é? O nosso caminho de ascensão vai ser ou vai sendo construído com pequenas vitórias de cada dia. Mas tenhamos consciência de uma coisa: o que nós vencemos hoje, amanhã pode ser uma batalha que se renova novamente. E que nós temos que. Só há uma maneira de fazer isto. E Jesus deixou isso na Bíblia de uma forma explícita e que nós tantas vezes falamos aqui: orar e vigiar. E como é importante vigiar os pensamentos que nos vêm. E não só os pensamentos, pensamentos e sentimentos. Porque eles andam sempre de mãos dadas. E se não o fizermos, nós vamos nos deixar sempre ir na corrente daquele fluxo mais negativo, porque é o mais fácil, não é? Nós às vezes perguntamos assim: por que erramos? Nós erramos muitas vezes porque é aí que se encontram as facilidades. É muito mais fácil errar do que se esforçar para trabalhar contra o erro. Mas o que é fácil hoje é difícil amanhã. E o que hoje nos parece difícil é felicidade amanhã. E foi isto que Jesus Cristo nos trouxe quando ele encarou de uma forma humilde a cruz. Pareceu o cenário mais tenebroso, mas para depois ele aparecer resplandecente aos seus discípulos, de tal forma que eles ficaram boquiabertos, não é? E conviveram com ele. Então é isto que o nosso caminho de evolução nos traz. É um passinho de cada vez, uma migalhinha de cada vez. Se eu hoje ganhei, se eu hoje venci, amanhã eu sei que tenho que manter a mesma vigilância, mas e sempre com Jesus no coração. E passo. Obrigada, Filipe, pelo comentário. E traz aqui uma boa reflexão para nós. Mais alguém quer comentar? Mónica, queres dizer alguma coisa hoje? Não, vai a Rosa. Eu vou ser breve porque as crises me pegam devagarzinho.
mas havemos de ver as maravilhosas lições que nos foi dada hoje. Quando é se interpelado sobre a socialização dos espíritos, como é feita, como é, não devemos esquecer que nós somos o pálido reflexo do plano espiritual. E muitas vezes os mentores espirituais da casa nos vão alertando gradativamente pelo que a gente necessita fazer pela nossa evolução e também pela evolução e o amparo daqueles que estão à nossa volta. Caibar Schutel faz uma dissertação sobre de quem sabe mais, de quem pode mais, ajudando aquele que sabe menos e que não pode nada, que somos nós. Jesus, quando pisou esse planeta, ele deu os exemplos de socialização entre o plano material, o plano espiritual e o plano divino. Ele andou no meio do povo, ele esteve com o povo, isso é socializar. Em alguma parte do texto do capítulo, André relata que nós estaríamos numa posição de socialização sem margem para fingimentos. E isso também é muito falado lá na casa, pelos espíritos que nos guiam, sobre o cuidado que devemos ter desde já com os pensamentos, a reorganizar os nossos pensamentos, desmaterializar os nossos pensamentos, porque chegando lá nós não podemos mais fingir, não temos a matéria como escudo do fingimento. E aí sim, nós aprendendo aqui a não iludir a gente mesmo ou aqueles que estão à nossa volta. Educar os nossos pensamentos, como diz o Felipe muito bem, é esse o nosso objetivo. Por quê? Aonde está o seu tesouro, aí estará o teu coração, ou vice-versa. Por quê? Se o seu coração emana vibrações de materialismo, você vai imediatamente sintonizar naquela faixa vibracional. Você vai socializar com aquelas pessoas que pensam e vibram da mesma forma que você. Né? Não quer dizer que você vai habitar os mundos menos dignos, não. Porque, assim como diz no texto, lá também há trabalhadores do Cristo que organizam os auxílios, que estão ali para auxiliar. E como é difícil, pensem vocês, já foi vos dito isso muitas vezes, o auxílio de um espírito superior a nós. Aqueles mensageiros que se sacrificam vibratoriamente, energeticamente, para estar conosco, nos auxiliando no esclarecimento daquelas lições, preparando os estudos, preparando as mensagens e o acolhimento das vibrações que fazemos, daqueles que estão lá conosco nos dias de tratamento. Então, isso é muito importante para a gente educar o nosso pensamento, para que eles possam ter maior facilidade de estar junto conosco. Amanhã ou depois seremos nós. E assim o queremos e vamos trabalhar para isso, no plano espiritual, adquirir a consciência de poder auxiliar aqueles que estão encarnados. É um filho nosso, é uma mãe, é um pai que reencarna numa família como uma missão, né? A nossa família, de acordo com Maria de Nazaré, gira em torno de 15 mil entidades numa família só. Então, se nós sabemos um pouco mais, adquirimos a parte do conhecimento e do auxílio, vamos estar. Você não viu que aqueles espíritos que podem, diz Caibar Schutel, né, assumem, né, a posição de protetor da família ou daquele ente querido? Quem sabe nós temos que trabalhar para isso. Por quê? Porque aqueles que nos protegem
já percorreram esse caminho, já estão na condição de nos auxiliar e de nos proteger, a nós e a nossa família. Então, num futuro bem próximo, essa missão caberá a nós. E se não abrirmos o nosso coração para Jesus, não seguirmos os ensinamentos do Cristo, as lições de Kardec, os conselhos de André Luiz e de Emmanuel, então estaremos julgando fora toda a bússola que a espiritualidade superior nos trouxe para nos mostrar o norte, aonde fica a casa do Pai. Então devemos nós trabalhar para poder auxiliar. Ah, mas eu faço o trabalho, eu frequento a casa, eu dou conselhos, eu dou sorriso, eu abraço, mas você está apenas treinando para o seu trabalho. Sempre nos é dito isso na casa. O que estamos fazendo aqui agora é apenas um pequeno ensaio do que poderemos fazer no futuro. E assim é que nós temos que encarar as lições de sábado, as vibrações, o olhar carinhoso para aquele que sofre, sem descuidar de olharmos nos espelhos também, para ver no fundo da nossa alma aquilo que nos atormenta, para que possamos realmente fazer, como a Madalena disse no início, né? Fazer a nossa reformulação interior, retirar de nós aquele peso, porque nós viemos cheio de energia. Vamos formar um grupo, vamos estar com todos aqueles irmãos que amam a doutrina espírita, que amam Jesus. Chega aqui, a gente, espírito, não quero nem saber. Se eu ver um espírito, eu saio correndo, né? Eu arranco a porta no peito, mas não era esse o compromisso. Era o compromisso de trabalhar na espiritualidade, de trabalhar junto com Jesus. Olha, é aquele que você agasalhou. Lembre-se que você está fazendo é a mim, disse Jesus. Então vamos continuar fazendo isso. A nossa oportunidade é agora, de auxiliar agora, mas também de aprender, de evoluir, porque o trabalho futuro requer muito mais preparação do que o trabalho de agora. Vamos pensar nisso, meus irmãos. Vamos seguir em frente, sempre com Jesus, mas também não descuidando da nossa educação espiritual, que é muito importante. Educar os nossos pensamentos, para que sejamos aceites numa colônia espiritual e não tenhamos a oportunidade nem de pensar em fingir os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, porque automaticamente vamos ser desligados daquele pouso de acolhimento que nos traz, né? Muito obrigado, Tasso. Obrigada. É, é mesmo, ah, é mesmo a nossa maior necessidade hoje em dia e começarmos a tomar consciência da nossa, desse compromisso que nós temos connosco mesmos também, não é? Nós assumimos um compromisso connosco mesmos também ao reencarnar, não é? Com a esperança de nos melhorarmos e ultrapassarmos os obstáculos que nós mesmos colocamos no nosso caminho. E para além desse compromisso connosco mesmos, temos um compromisso com todos aqueles que nos rodeiam, de começar a fazer melhor, ser melhor. Não apenas, como diz o capítulo, evitar evitar o mal, ahm, mas ser ativo no bem. Não é como nos diz Allan Kardec ou o Espírito da Verdade. Não, acho que não sei qual é o livro, se é o livro dos Espíritos ou o Evangelho, não é? Todo aquele que ah, todo aquele que apenas não pratica o mal, ainda assim, não. Agora falhou-me o raciocínio. O não praticar o bem já é praticar, não é bem assim que está escrito, mas pelo Sim, menos há lá uma parte que é nem, quem não pratica o bem, no fundo, praticou o mal por não estar a praticar o bem.
Pois, pronto, é isso. Portanto, sejamos ativos neste compromisso que fizemos de nos melhorarmos a nós mesmos. E eu quero agradecer a todos por este estudo, por este bocadinho. É muito bom termos este momento todas as semanas que vai refazer as nossas energias e voltar a encher as nossas reservas para as nossas lutas de cada dia e que possamos estar mais uma vez reunidos na próxima semana, se assim Deus o permitir, e que peço ao Senhor que transforme a minha gratidão em renovadas bênçãos de alegria e paz. Vamos terminar então com a nossa prece final. Alguém quer fazer a oração desta noite? Mónica, faz a oração para nós? Consegues? Sim, penso que sim, se o Lucas deixar. Toma! Então, amado mestre, nosso amigo, companheiro, nosso exemplo a seguir. Obrigada mais uma vez por estarmos aqui reunidos em teu nome e que possamos aprender um pouquinho mais sobre os teus ensinamentos. Obrigada pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigada, Jesus, pela casa, pelo alimento, pelo trabalho. Obrigada pelas dificuldades. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, obrigada. Uma boa noite para todos e até à próxima semana. Que Deus vos abençoe. Beijinhos.